Olá pessoal, Daniel por aqui. Me fala uma coisa, você sabia que você tem talentos e habilidades únicas que lhe foram concedidas para que possa deixar a sua marca e impressão nesse mundo? Esses talentos podem lhe trazer não somente sucesso financeiro e profissional, mas também uma sensação de propósito e realização, que vem de saber que você está usando seus dons para impactar positivamente o mundo. Recentemente tive uma experiência marcante com um artista anônimo e muito talentoso que cruzou meu caminho nas imediações do centro da capital aqui de São Paulo. A aparência daquele jovem rapaz era assim um tanto descuidada e me trouxe uma certa sensação de que ele era usuário de drogas. Mesmo tendo dificuldades em sua vida pessoal, aquele jovem ainda conseguiu ser capaz de criar uma obra-prima com suas próprias mãos e me deixou com uma certa admiração da sua habilidade. Ele veio em minha direção segurando um grilo ali entre os dedos e na palma da sua mão. Acredito que ele tenha feito aquilo para me trazer uma certa sensação de realidade. A uma pequena distância parecia realmente ser um grilo de verdade. Mas quando ele foi se aproximando, percebi que não era de verdade aquele grilo. Tinha sido feito com folhas de palmeiras. Veja só, uma primorosa obra de arte. Ele veio me oferecer para comprar aquela sua obra de arte por qualquer quantia. Eu confesso que fiquei admirado, muito admirado, na perfeição daquela arte. Eu nunca tinha visto algo igual. Então, dei um certo valor em dinheiro em troca daquela obra-prima. Como eu estudei algumas filosofias espiritualistas e, de acordo com o conhecimento que me foram ensinados, espíritos de outros mundos vêm encarnar aqui no nosso planeta para contribuir com a evolução do nosso mundo. Então eu fiz uma reflexão sobre aquele rapaz, que na minha opinião, baseada nos conhecimentos dessas filosofias espiritualistas, encarnou no nosso planeta com o propósito de nos ensinar formas melhores de viver a vida. Embora muitas religiões não acreditem tanto na reencarnação como em outros mundos habitados, o próprio Nazareno nos disse isso ser um fato da existência, quando nos disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas." E depois de refletir por um tempo, eu deduzi por mim mesmo que aquele jovem, que muito provavelmente veio de um outro mundo, usufruía do mundo de onde veio de uma maior satisfação, realização e prazer, o que não encontrou aqui no nosso mundo, que é de provas e expiações, e que está transitando para um mundo de regeneração. Com isso, devido a não encontrar o mesmo prazer e satisfação de onde veio, ao buscar nas drogas, acabou encontrando superficialmente uma falsa sensação de prazer. Sendo ele de um mundo mais evoluído que o nosso, ainda assim conseguiu manter a sua dignidade nesse nosso mundo. Podemos perceber isso como verdade pelo fato desse rapaz não se desviar para o mundo dos crimes, mas usou de seu dom artístico, que é um grande talento, para tentar continuar a encontrar nas drogas a falsa sensação de prazer parecida com o que já tinha usufruído de seu mundo. O interessante aqui é que conseguimos perceber, através dessa sua atitude, que ele demonstra um grande respeito ao próximo. Provavelmente, o que ele não entendeu é que poderia continuar a usufruir do mesmo prazer e satisfação que tinha do provável mundo que veio no nosso mundo aqui, através do talento que ele tem, expressando o seu dom artístico. Ao se expressar através dos seus talentos, ele iria usufruir do mesmo prazer e satisfação que provavelmente usufruía antes de encarnar no nosso planeta, e que poderia ter um imenso valor, que poderia certamente ser muito valorizado financeiramente, pelo trabalho que iria desenvolver aqui. E assim poder desfrutar das mesmas sensações de satisfação e prazer, expressando seus dons e talentos. Contudo, como sempre faço uma associação do nosso cotidiano aos ensinamentos do Cristo, me lembrei de uma passagem do Evangelho, que na verdade é uma parábola contada pelo Messias, que é a parábola dos talentos, que está plenamente associada com a experiência que vivenciei.
Para um melhor entendimento do tema de hoje, que está em 2º Evangelho de Mateus capítulo 25, eu vou resumir a passagem da parábola dos talentos, contada por Jesus, para que possamos entender o contexto geral dessa história, que é um fato do nosso dia a dia. Jesus ilustra na parábola dos talentos um homem muito rico e que estava por se ausentar de seu país. Ele chamou então 3 servos, empregados, e lhes deu talentos, conhecido para nós aqui como dinheiro, para que administrasse enquanto ele estivesse fora. Eu não sei como equivaler o valor de um talento daquela época para o dia de hoje, mas já que aquele homem era muito rico, suponhamos que cada talento valesse por volta aí de uns 100 mil reais cada um. Cada um desses servos recebeu uma quantidade de talentos, segundo a sua capacidade, que foi julgada pelo próprio homem rico, dono de todas aquelas posses. Um deles recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e um outro recebeu 1. Aquele senhor, então, depois de muito tempo, volta e resolve acertar as contas com os 3 servos, que estavam incumbidos de administrar parte de suas riquezas, aqueles talentos depositados neles. 2 deles, o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, administraram muito bem, devolvendo àquele senhor o dobro do que lhes foi confiado. Aquele, porém, que recebeu 1 talento, devolveu o mesmo 1 talento, sem nada produzir, e foi duramente criticado e punido, pois não fez daquele talento que recebeu render durante o período em que aquele senhor esteve ausente. Aos outros 2 servos, que multiplicaram os talentos que lhes foram confiados, aquele senhor os colocou em seu reino, para usufruírem de seus bens pelo grande trabalho que desempenharam. Com toda essa história da parábola dos talentos, contada pelo Nazareno, isso me fez refletir sobre quantas pessoas por aí têm talentos incríveis, como aquele jovem rapaz que encontrei na região central aqui da capital paulistana, mas que não estão aproveitando ao máximo seu talento, seja por falta de oportunidade, por medo de fracassar ou por se dedicarem em algo que não gostam. Quem não conhece história de pessoas que trabalham na área da saúde, por exemplo, mas que têm talentos para a culinária, talento para a decoração, talento para as vendas. Pessoas que atuam na construção civil, mas que têm um grande talento para atuar no teatro e filmes, ou em cuidar de idosos, até mesmo na oratória. Pessoas que ingressaram na engenharia, mas o seu verdadeiro talento é nos esportes, na dança mesmo, ou nas artes, como foi o caso daquele rapaz. Ou até mesmo talentos maravilhosos que estão escondidos por aí, sem ao menos multiplicar o que Deus lhes concedeu. E que, como na parábola dos talentos, Deus também vai nos chamar à prestação de contas dos talentos que Ele nos confiou. O Criador, sabendo que fomos felizes e realizados, Deus então se felicitará conosco. Caso contrário, se entristecerá junto a nós. Todos nós temos talentos que Deus nos concedeu para que possamos fazer bom uso e vivermos bem, com prazer, satisfação e realizados. Agora, o que você está fazendo com seus talentos? Essa é a pergunta central da parábola dos talentos, contada por Jesus. Essa parábola nos traz uma lição importante sobre a importância de desenvolver e utilizar os nossos talentos. Cada um de nós possui habilidades, dons e capacidades únicas, mas muitas vezes deixamos escondidos dentro da terra da insegurança, sem utilizá-los para gerar algo positivo. Assim como a história de hoje, a vida nos dá oportunidade para desenvolvermos os nossos talentos e obtermos resultados transformadores. No entanto, muitas vezes ficamos presos ao medo, ao comodismo, ao risco de errar, como aconteceu com aquele terceiro servo, e acabamos nos limitando no uso dos nossos dons. Mas quando decidimos arriscar e investir nossos talentos, os resultados podem ser incríveis, podem gerar um grande impacto positivo na vida das pessoas ao nosso redor e transformar a nossa própria realidade. E você, o que está fazendo com seus talentos? Seja corajoso, corajosa.
Arrisque, invista, desenvolva seus dons e veja o que pode acontecer. Saiba que a lição mais importante está logo após a parábola dos talentos, contada pelo mestre de Nazaré, com uma grande recompensa que nos será dado, como foi o caso daquele homem rico, que recompensou 2 dos seus servos. Então enfatizou o Messias continuando a parábola dos talentos. Porque todo aquele que tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que têm ser-lhe-ás tirado. Aquele jovem, lá do começo da história, não teve a luz de Jesus, que nos trouxe lucidez, para viver uma vida abundante, como prometida pelo próprio enviado de Deus. E com isso acabou enterrando um futuro de grandes realizações. Que possamos nos empenhar em desenvolver os nossos talentos, para multiplicar as bênçãos em nossas vidas, pois Deus irá se satisfazer junto a nós e nos dando recompensas ainda maiores. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.